O CSA começa a apresentar as primeiras definições para a temporada 2023. É claro que são definições muito vagas ainda, mas o CSA precisava tomá-las. E por que são definições, mas são vagas? É porque tudo no CSA vai passar pelo aspecto político. E quando eu falo do aspecto político, é da definição da permanência ou não do presidente Omar Coelho. Ele já esteve fora, ele já garantiu que permaneceria, e nesse momento, a dúvida é se ele seguirá presidente ou se ele irá renunciar à presidência do CSA. Esta ainda é uma situação indefinida. Por enquanto, Omar não tomou a decisão, mas essa decisão deve sair num curto período de tempo. Omar tem recebido muitas pressões de todos os lados. São pressões vindas da torcida, do conselho, de parte da família, mas, essencialmente, a decisão de renunciar ou não é uma decisão muito pessoal de Omar. Ela já foi descartada em outro momento, ela já passou a ser considerada em outro momento, ela já esteve negociada em uma outra situação, e depois da desistência deste acordo por parte do presidente do Conselho Deliberativo, Rafael Tenório, o Omar também deu uma segurada. Mas ele já chegou a conversar com diversos interlocutores de que também não está muito disposto a ficar dando murro em ponto de faca ou a ficar nadando contra a maré. Mas, para renunciar, ele renunciaria expondo diversas situações no CSA, porque o maior temor do Omar Coelho é deixar o CSA com a ideia de que há erros no sentido de desvio ou de coisas erradas dentro do CSA. A administração, ela pode até ser uma administração não exitosa, no caráter de resultados, no caráter de planejamento, no caráter financeiro, mas não com algo que apresente dolo, uma intenção que seria de prejudicar o CSA. E, nesse sentido, também, segundo algumas interpretações, na primeira reunião realizada ainda durante a Série B do Campeonato Brasileiro, né, que foi aquela logo depois do jogo contra o Vila Nova, que o CSA ficou vivo na disputa e com chances dependendo só de suas forças, meio que as pessoas entenderam que não há desvios, não há má fé em relação à administração do Omar. Ela pode ter tido erros, uma má administração, equívocos no planejamento, mas não com o que causaria, por exemplo, o impeachment do presidente, que seria desvios, roubo ou qualquer coisa nesse sentido. Então, esse é um ponto em consenso.
Omar pode renunciar, pode deixar o CSA, mas nesse quesito, nessa questão, ele teria esse salvo-conduto de ter feito uma administração que não teve o êxito que ele imaginava, mas que não é uma administração, no caso, que foi prejudicial ao CSA, no sentido de Omar ter promovido, colaborado ou intensificado desvios ou coisas desse tipo. Também tem um desenho claro de que o Conselho Deliberativo, através de alguns conselheiros e das pessoas que dirigem o Conselho, fez gestos que a trégua não existe. Quando eu digo trégua, de o CSA seguir o seu caminho. Isso não ficou definido. E reuniões que aconteceram entre o presidente do Conselho e conselheiros que são oposição ao presidente Omar, o fato do Rafael ter também tirado uma licença de 60 dias, o fato da Miriam Monte ter assumido o Conselho Deliberativo do CSA e imediatamente já haver mudanças no cargo de secretário-geral, que é, na verdade, o cargo que encaminha, por exemplo, os pedidos de impeachment ou de renúncia, é ele que encaminha. Isso também faz parte de um cenário, porque o Cristiano Beltrão, que passou a ser o primeiro secretário do Conselho Deliberativo, ele tem, desde antes do processo eleitoral, se mostrado um ferrenho crítico de Omar Coelho. Ferrenho crítico de Omar Coelho. E durante todo esse período, antes da eleição até agora, isso só se intensificou. Então, quando você tem a ausência e o licenciamento do presidente Rafael Tenório, a chegada da Miriam Monte, que é vice-presidente do Conselho, e a mudança do secretário, politicamente, esse é o encaminhamento de uma junção de forças do Conselho Deliberativo, claramente de oposição ao presidente Omar Coelho. Então, politicamente, o CSA continua na força do ódio, como se diz na gíria, mas na efervescência de você ter uma resistência muito grande ao nome do Omar e de que as pessoas estão tentando de absolutamente todo o mecanismo possível a saída do Omar Coelho. Esse é um ponto em comum com o presidente Rafael Tenório, com a vice-presidente Miriam Monte e com o secretário Cristiano Beltrão. Há interpretações de que, se o Conselho tivesse algo concreto contra o Omar, ele não pediria renúncia, ele encaminharia um pedido de impeachment, porque assim diz o Estatuto. Quando você pede a renúncia e não o impeachment, a ideia é clara de que, oficialmente, você não encontra argumentos ou elementos que possam fazer com que você faça direto o pedido de impeachment. Por isso, o pedido de renúncia, porque é uma forma de você pressionar o presidente Omar Coelho. Nessa convocação de uma nova reunião, também está estabelecido nesta convocação
uma série, elencado uma série de itens, de pautas, para que, em cima dessas pautas e na interpretação do Conselho Deliberativo, que, dependendo da resposta dada por Omar a essas pautas, você pode encontrar alguma brecha que lhe desse sustentação jurídica para você encaminhar um pedido de impeachment. Então, há uma série de pautas estabelecidas e, em cima dessas pautas, você vai travar duelos jurídicos, vamos dizer assim. Isso não cabe ao Conselho, em cima de interpretações do Estatuto. Não, isso aqui tem essa resposta, essa e essa aqui. Vai ser literalmente uma briga política e um debate jurídico à situação do CSA. Na última vez que falei com o Omar Coelho, ficou claro que havia uma dúvida sobre a permanência dele ou não. E em conversas anteriores já tinha ficado claro e ele era irredutível em relação a não renunciar. Na última conversa que tive, já havia um espaço para uma renúncia por parte do presidente. Então, essas definições acontecerão mais à frente. O que tem de concreto no CSA? Primeiro que Adriano Rodrigues será o treinador. Essa foi uma decisão tomada pelo